Oi, tudo bem? Hoje a gente inicia um novo projeto aqui no canal, Sessão Esmeril. Sessão Esmeril é um conjunto de vídeos, uma série, que irá ao ar toda segunda-feira às 8 horas. A proposta dessa série é uma perspectiva ou uma busca, uma possibilidade, um impulsionamento para o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento como ser, como sujeito humano, não no sentido de produção, não no sentido de melhora, não no sentido de conhecimento enciclopédico, mas num conhecimento do próprio ser, indivíduo. Para isso, toda semana serão publicados aqui neste canal vídeos. Toda segunda-feira, um vídeo da sessão Esmeril, com temas específicos do vídeo. E para isso, eu quero apresentar para vocês um pouco do que será esta série Sessão Esmeril. A começar, eu quero deixar aqui para vocês o meu nome, me chamo Rafael Furtado Levenstein, e eu peço para vocês, se vocês não me seguem, me sigam no Instagram, @rafael.levenstein. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, é de graça. E compartilhe também. Rafael Levenstein é o nome do canal. E para apresentarmos a Sessão Esmeril, qual que é a nossa ideia, a nossa proposta nessa trajetória que eu gostaria que vocês nos acompanhassem, nós vamos então falar sobre a Sessão Esmeril. Veja só, na tela você está vendo duas imagens. A imagem de um homem e de uma mulher se esculpindo. Essa imagem é muito comum na internet, em diversos locais, como self-made man. É o homem que se autoconstrói. Perceba que tanto o homem quanto a mulher estão se construindo, estão se realizando, estão se fazendo. E esse ato de fazer é um ato contínuo, duradouro e cheio de dificuldades. Basta perceber que esculpir, batendo o martelo no, no instrumento para delinear uma pedra bruta é algo extremamente difícil, mas com alto índice de recompensa pessoal, recompensa interior. Então, a ideia dessa nossa série está baseada nessa imagem. Tanto o homem quanto a mulher se esculpindo, se construindo, se descobrindo para ser cada vez melhor como sujeito, como indivíduo. Então, nós vamos por uma frase que eu gosto muito. E para quem já ouviu essa frase, vai lembrar onde ouviu. Eu vou falar. Essa frase em latim, de tantas possíveis traduções ou escritos, essa é o que eu me identifico. É quis est homo qui non facit mundum meliore locum. A tradução que eu prefiro é essa: que homem é o homem que não faz do mundo um lugar melhor? Provavelmente você já ouviu essa frase num filme, A Cruzada. Lá no filme A Cruzada tem essa frase, que homem é o homem que não faz do mundo um lugar melhor. Ora, você pode perceber que essa frase não é apenas cinematográfica. Ela traz em si um conjunto de reflexões, de inspirações para a nossa própria existência. É com base nessa frase que eu estou elaborando e hoje inaugurando esta série da Sessão Esmeril. A nossa proposta é
Como falamos, o autoconhecimento. E o autoconhecimento é para conhecer a si mesmo, né? Ter sabedoria em relação ao seu ser, e isso, consequentemente, pode reverberar positivamente para o mundo, de maneira a fazer com que este mundo seja um lugar melhor para todos, para mim, para os outros, para você e para os outros. A nossa ideia não é fazer com que esse mundo seja melhor única e exclusivamente para uma pessoa, mas para o conjunto de pessoas. E para isso é importante termos um estado de consciência pessoal, é termos a consciência de que estamos num contínuo e árduo trabalho, trabalho de esculpir a nós mesmos, a descobrir a nossa essência, o nosso ser. E este autoconhecimento é uma trajetória pessoal, intransferível e solitária, o que significa dizer que é uma trajetória que cabe única e exclusivamente a cada um de nós, dentro do nosso ritmo, dentro do nosso passo, dentro da nossa possibilidade. O importante é não ficar parado. O importante é manter um ritmo. Se você puder acelerar e não der um passo além da medida, ótimo. Se você tiver que diminuir o passo, mas ainda assim dar ou diminuir o ritmo e ainda assim dar um passo, que assim seja. Mas essa trajetória é única e exclusivamente de cada um. É óbvio que a gente, na trajetória, no caminho, encontrará companheiros e companheiras que também estão nos seus trajetos. E a gente pode trocar ideias, trocar experiências, abrir o leque, ampliar a nossa perspectiva, a nossa visão. E isso, inevitavelmente, contribui para o nosso desenvolvimento. Mas não significa que este autoconhecimento dependerá da outra pessoa. Não dependerá. Dependerá única e exclusivamente de cada um. E quando a gente fala solitária, não significa que a pessoa tem que se isolar do mundo para se descobrir. Eu penso exatamente o contrário. Eu entendo que para que a gente possa nos descobrir, é importante a gente estar em interação social, seja ela qual for. Cada vez que estivermos em locais que nos sintamos à vontade com pessoas que a gente sente mais à vontade, afinidade, é bom. Não significa que a gente tem que se isolar do mundo, como a gente falou, mas é importante a gente perceber o mundo e a nós mesmos nessa interação. Eu parto do pressuposto de que somos seres sociais. Então, por que solitário? Solitário é porque essa trajetória vai se dar apenas na companhia de você mesmo, apenas na companhia do seu ser. Então é pessoal, você não consegue depender e não há como depender de outra pessoa, é intransferível, você não consegue e não há como transferir para o outro o que você já adquiriu ou o que você já é. Você pode apresentar pontos de vista, apresentar conhecimentos, apresentar perspectivas que podem ou não ser utilizadas e adotadas pelos outros à maneira deles. Por isso é intransferível. E solitária nesse sentido. A única companhia que você vai ter é a sua, nessa sua trajetória. Mas você estando em sociedade, você vai ter mais possibilidade de conhecer-se. Conhecer-se como? Através das suas reações emocionais, da sua maneira de pensar, você vai perceber, olha, eu me emociono com isso quando tal coisa acontece. Ah, eu pensei isso em relação àquela pessoa naquele momento, mas olha que interessante, eu poderia ter pensado de outra forma. O que me fez levar a ter esse pensamento? Você percebe que isso aí é um ato pessoal, dentro de quê? De um âmbito social, onde é possível ser realizado. Por isso que é solitário, é você com você mesmo.
Então, o título dessa sessão, ó, não da sessão, da série, Sessão Esmeril. Por que sessão? Sessão, porque esta palavra representa um tempo de uma reunião, seja ela com finalidade deliberativa, consultiva ou algo do gênero. Mas aqui, especificamente, é o tempo que teremos para falar sobre algum tema de relevância para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, o nosso autoconhecimento do ser. E esmeril, por quê? Como uma fala atribuída a Isócrates de Atenas, um grande retor, sofista e professor grego, ainda que eu não seja uma lâmina afiada, trabalharei por ser um instrumento, como o esmeril, que possa contribuir para a busca de excelência de cada indivíduo. O esmeril é um instrumento que busca afiar lâmina, afiar uma faca, por exemplo, para que essa faca tenha um corte mais excelente, mais perfeito, mais específico, sutil e eficiente. Ainda que eu não seja essa faca, eu me proponho aqui nesse trabalho a trazer uma experiência de ser uma espécie de esmeril para quem quiser, de forma que com os vídeos, com os temas trazidos, com as falas, possa de alguma maneira contribuir para esse afiar dessa lâmina de cada um, mas não com a finalidade da pessoa entrar para a guerra, mas para a finalidade de que ela tenha uma capacidade de sutileza, excelência de si, consciência de si, conhecimento do seu próprio ser. Como vocês notarão, em alguns vídeos estarei mais objetivo, com falas mais diretas e curtas, enquanto em outros vídeos apresentarei um caráter mais subjetivo, reflexivo e com um raciocínio mais longo, esticando o tempo do vídeo. Ora uma forma aristotélica, ora socrática. Em cada vídeo, um modo, uma dança, honrando a lei do movimento e do ritmo. Várias facetas do meu ser que são descobertas e que ainda estão por serem descobertas conscientemente, se apresentarão aqui. Por isso esse movimento, por isso esse ritmo, sempre apresentando-se de uma maneira, às vezes uma fala mais direta, objetiva, um olhar mais fixo para você na câmera, às vezes uma coisa mais solta, mais subjetiva. Isso vai depender do vídeo, vai depender do dia, assim como você. E isso é importante a gente trazer para cá. Enquanto muitos vão padronizando a forma de se apresentar, eu tentarei não padronizar tanto, ainda que essa padronização seja algo natural, mas tentarei não o ser, buscando o quê? Honrar a ideia do movimento, do ritmo, fazer essa dança. E quando começa o começo? Ora, quando se dá início a ele. O começo só começa quando a gente dá início ao começo, se dá o ponto de partida. Hoje, então, começamos a sessão Esmeril, que vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas, no horário de Brasília, aqui no canal Rafael Levenstein, no YouTube. É importante a gente ter em mente que, apesar do nome sessão, não se trata de uma sessão de terapia. Isso aqui não é terapia. Isso aqui é um encontro chamado Sessão Esmeril. Finalizada a apresentação, eu vou aguardar ansiosamente a todos vocês na próxima segunda-feira, às 20 horas, e daí em seguida, até quando a providência determinar. Um abraço e até lá.